Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus, nesse vídeo nós vamos comentar a resposta do pastor Arilton Oliveira, apresentador de um programa na Rede Novo Tempo, respondendo a uma pergunta de um jovem evangélico, não adventista, acerca do sábado. Eu vou rodar o áudio e a gente depois vai comentar, ok? Vamos lá então. Pastor, eu não guardo o sábado, sou evangélico, não guardo o sábado. Eu perco minha salvação por isso? Estamos aqui. Pastor, eu não guardo o sábado, sou evangélico, não guardo o sábado. Eu perco minha salvação por isso? Se você matar um homem por semana, você vai ser salvo? E se você trair sua esposa uma vez por semana, vai ser salvo? E se você roubar uma vez por semana, vai ser salvo? E por que você pode ser salvo quebrando o sábado? Você está entendendo a lógica? O que diz Tiago 2,10? Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, é culpado de todos. Agora, eu posso dar um peso diferente para um mandamento? Não, todos eles são iguais. Mas todos eles são importantes. Então não adianta você guardar 9 e quebrar o sábado. Assim como não adianta você guardar 9 e matar, roubar, adulterar, desonrar meu pai e minha mãe, adorar imagens. Todos eles são importantes. O que nós temos que entender bem, Iago, é o seguinte, Iago. Eu não sou salvo porque eu guardo a lei. Eu sou salvo para guardar a lei. Então, quando eu tento obedecer a lei separado de Cristo, eu estou tentando o impossível. Mas quando eu combato o bom combate da fé, e essa é a expressão que Paulo usa, o que é o bom combate da fé? É lutar para estar na presença de Jesus. Esse é o nosso desafio. Então, quando eu luto para estar na presença dele, é ele que me garante a santidade. Então, o ser humano só consegue obedecer quando Cristo habita no coração dele. É aí que ele consegue. Então, quando eu permito que Cristo more no meu coração, essas questões, elas se tornam simples. A lei de Deus é o resultado natural, é a minha obediência natural. Então, se eu disser para você que não, que eu posso quebrar o sábado, é o mesmo que ensinar que você pode escolher qualquer um dos mandamentos para quebrar e esperar, assim ainda, ser aceito por Deus. Numa atitude consciente, isso não tem cabimento, certo? Vocês viram aí, o resumo da ópera é o seguinte: se eu não guardar o sábado, estou perdido. Esse é o resumo da ópera. Não adianta a gente ficar aqui só trabalhando nas afirmações e nas alegações apresentadas pelo pastor Arilton. Primeiro que nós não estamos aqui para julgar o pastor Arilton Oliveira, tá? Pode ser um homem de Deus? Pode, né? Deus pode já ter um plano para a vida dele, no sentido de tê-lo eleito, escolhido, plenamente possível. Ninguém está fazendo juízo de valor do pastor Arilton, da pessoa dele, né? Nós não estamos aqui para julgar a pessoa dele. Estamos aqui para comentar o que ele afirmou, diante de uma pergunta objetiva. Se eu não guardar o sábado, eu perco a minha salvação? Essa é a pergunta. Mas aí você percebe que ele não tem uma resposta objetiva para isso. Ele vai querer igualar a questão do sábado aos demais mandamentos da lei. Veja, gente, por mais que isso pareça normal, a resposta às afirmações e alegações do pastor Arilton pareçam ser normais e, segundo ele, dentro de uma certa lógica, o que a gente tem que entender é o seguinte: salvação para a igreja adventista só é conseguida quando Deus faz a parte dele e eu faço a minha. Deus faz a parte dele e eu tenho que obrigatoriamente fazer a minha parte. E a minha parte é guardar toda a lei. É guardar a lei. Então,
primeiro de tudo isso, nós temos que entender que salvação para a teologia adventista, ela procede de uma cooperação minha com Deus. Ela não é totalmente pela graça. Ela é sinérgica, ou seja, Deus faz a parte dele em direção a mim e eu faço a minha parte em direção a Deus. Eu também sou um autor da minha salvação, junto com Deus. Então a gente tem que entender isso. Salvação para a teologia adventista dependerá obrigatoriamente da minha guarda da lei. Embora ele afirme o seguinte, olha, eu não sou salvo porque eu guardo a lei. Eu sou salvo para guardar a lei. Vocês percebem que para o adventista a salvação tem a ver com guarda da lei? A salvação para o adventista tem a ver com a guarda da lei. E quando o adventista fala em lei, ele só pensa em 10 mandamentos. Esse é um outro problema. Quando o adventista fala em lei, ele tem em mente apenas e tão somente 10 mandamentos. Ele, quando fala em lei, ele não tem em mente aquilo que Paulo afirma em Gálatas 3, versículo 10. Gálatas diz assim, Paulo aos Gálatas, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Todas as coisas escritas no livro da lei. É maldito quem? Quem não consegue guardar todas as coisas escritas no livro da lei. Esse é maldito. Quem é que consegue guardar todas as coisas escritas no livro da lei? Quem? Quem? Porque o Arilton fala de guardar a lei. Embora eu não seja salvo porque eu guardo a lei, mas eu sou salvo para guardar a lei. Ou seja, você é salvo por Jesus para guardar a lei. Mas aí você vai descobrir uma coisa interessante, irmão e irmã adventista que está me assistindo agora. Você vai descobrir uma coisa. Eu não consigo guardar a lei. Eu não sei há quanto tempo você que me assiste é adventista, não sei. Mas pregando na igreja central de Anápolis, num sábado de manhã, igreja lotada, eu fiz algumas perguntas para a igreja. Quantos aqui têm até 5 anos de adventismo? Eu perguntei. Alguns levantaram as mãos. Aí eu perguntei para esses. Quantos de vocês já conseguem viver sem pecar? Levante a mão. Quem aqui que tem até 5 anos de adventismo consegue, já venceu o pecado, não peca mais? Ninguém levantou a mão. Aí eu disse, quantos aqui têm entre 5 e 10 anos de adventismo? Alguns levantaram a mão. Eu falei, dentre vocês que têm aí entre 5 e 10 anos de adventismo, quantos de vocês já deixaram de pecar? Levante a mão. Ninguém levantou a mão. Eu continuei com a minha pergunta. Quantos aqui têm entre 10 e 20 anos de adventismo? Levante a mão. Alguns levantaram as mãos. E perguntei de novo. Quantos de vocês que têm entre 10 e 20 anos de adventismo já deixaram de pecar? Levante as mãos. Ninguém levantou a mão. Eu continuei. Quantos de vocês têm entre 20 e 30 anos de adventismo? Levantem as mãos. Alguns levantaram as mãos. E eu perguntei, de novo, quantos de vocês já deixaram de pecar? Vocês que têm entre 20 e 30 anos de adventismo, quantos de vocês já deixaram de pecar? Levante a mão. Ninguém levantou a mão. Quantos de vocês têm entre 30 e 40 anos de adventismo? Alguns levantaram as mãos.
poucos, mas levantaram. Aí eu perguntei, quantos entre vocês que têm entre 30 e 40 anos de adventismo deixaram de pecar? Ninguém levantou as mãos. Levanta as mãos. Ninguém levantou as mãos. Eu continuei. Quantos aqui têm entre 40 e 50 anos de adventismo? Aí uns poucos gatos pingados levantaram as mãos, porque eram poucos, né, de idade que tinham já essa quantidade de tempo de adventismo, entre 40 e 50 anos. E eu tornei a perguntar, quantos de vocês que têm entre 40 e 50 anos de adventismo deixaram de pecar? Levanta as mãos. Ninguém levantou a mão. E por último, fiz um último desafio. Quantos de vocês aqui têm entre 50 e 60 anos de adventismo? Eu me lembro que uns 3, no máximo, 3 levantaram a mão, 3 ou 4 mais ou menos, não me lembro bem. Só sei que foram poucas as mãos que se levantaram. E eu perguntei para esses que tinham entre 50 e 60 anos de adventismo, quantos de vocês já deixaram de pecar? Levanta as mãos. Ninguém levantou a mão. Ninguém. Tá para lá, deixa eu ver se eu estou entendendo. Tem gente aí que tem até 60 anos de adventismo. E são sinceros em responder o seguinte, não, eu ainda não deixei de pecar. Então o adventista, ele se converte à igreja pensando que é tudo maravilha, que, né, tudo está resolvidinho, mas não, mas para ele não está. Por que que não está? Porque se ele não guardar a lei, ele não será salvo. Mas veja, guardar a lei significa observar. Olha a expressão de Paulo aqui em Gálatas 3:10. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Todas as coisas. Guardar a lei significa guardar todos os pontos, todos os aspectos, toda letra da lei, toda letra. Guardar a lei significa isso, de forma integral e perfeita. Não pode haver interrupção na guarda. Para que você seja considerado por Deus um guardador da lei, não pode haver nenhum tipo de interrupção nesta guarda da lei. Porque quando você transgride, você se torna o quê? Réu, segundo a teologia adventista. Você se torna réu de novo. Seu nome é apagado do livro. Seu nome é apagado do livro. Porque a igreja adventista, interpretando mal o Êxodo capítulo 32, vai dizer o seguinte, vai repetir a frase de Moisés, que repercute Deus ali. Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então a igreja vai repetir esse mantra, de forma descontextualizada, dizendo o seguinte, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Pecou, irmão, está riscado. Não é isso mesmo que você afirma? Teologia adventista. Não é isso mesmo? Porque já recebi resposta aqui dizendo, não é bem assim como você está falando, não. Mas como não? São vocês mesmos que levam a ferro e fogo. O que Êxodo 32 está escrito. Vocês que interpretam mal aquilo que está escrito ali, descontextualizam, e vocês dizem, né? Repetindo Moisés, que por sua vez está replicando Deus. Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então, veja, pecou. Você pecou, irmão adventista. Você pecou, irmã adventista. Pecou. Então você teve o seu nome riscado do livro da vida, porque é assim que a igreja interpreta aquele texto de Êxodo 32. Livro da vida. Quando o texto de Êxodo 32 trata do livro dos vivos. Livro dos vivos. Não é o livro da vida. É o livro dos vivos. Quando Deus diz, através de Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim, ele está condenando à morte o pecador. Ele está condenando à morte o pecador. Ele está interrompendo, né? Ele está dizendo com isso que vai interromper a vida desse que pecou contra ele. Vai interromper a vida. E obviamente, essa pessoa estará perdida. Não significa que essa pessoa um dia estava salva e que perdeu a salvação. Não é isso que o texto disse. O texto não trata a questão desse modo.
O texto está tratando da questão de Deus acabar com a vida de alguém que consciente e propositalmente transgrediu os seus mandamentos. Trabalhou contra a sua vontade. É isso que o texto está dizendo. Mas aí vem a igreja adventista e diz, não, Deus vai riscar do livro todo aquele que pecar contra ele. Então, meu irmão, minha irmã adventista, quantos anos você tem de adventismo? Quantos anos você tem? Então pense, você já deixou de pecar? Eu repito aqui, eu já conversei com 2 pessoas que já me disseram, já declararam para mim que não pecavam mais. 2 pessoas já disseram para mim que não pecavam mais. E, obviamente, essas pessoas estão mentindo. Obviamente, elas estão mentindo e fazendo e tornando mentiroso o próprio Deus. Quando elas dizem que não pecam mais, não só elas estão mentindo, como atribuindo a Deus uma característica blasfema. Deus é mentiroso. Não é isso que o apóstolo João vai trabalhar ali na sua primeira epístola? No final do capítulo 1, início do capítulo 2? Não é isso que ele vai trabalhar? Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e fazemos dele que é em Deus, um mentiroso. A verdade não está em nós. Então veja, por isso que eu estou te perguntando, com todo respeito, meu irmão, minha irmã adventista, já que, diante de uma pergunta objetiva, se eu não guardo o sábado, eu perco a minha salvação por isso, o pastor Arilton vai fazer um malabarismo, uma chicana com a lei, com os mandamentos, para poder colocar sobre os ombros do incauto, esse jovem que fez a pergunta para ele, um peso, um fardo que a Bíblia não pediu para que ele carregasse. Um fardo pesadíssimo que a Bíblia não pediu para ele carregar. Que fardo é esse? Guardar o sábado. Porque senão, segundo o pastor Arilton e toda a igreja adventista do sétimo dia, ele perde a salvação dele. Porque é o resumo da ópera, daquilo que o pastor Arilton fala, afirma e alega. O resumo da ópera é esse. Está perdido, irmão, se você não guardar o sábado. Você está perdido. Aí quando eu leio esse texto de Gálatas para o adventista, ele mais que depressa, ingênuo como ele é, e ignorante em relação às questões do evangelho como ele é, ele diz, não, aqui está falando do livro da lei. Nós falamos dos mandamentos das tábuas. É interessante isso, né? É interessante isso. Ele dizer que o que estava no livro da lei não precisava ser observado, não. O que estava no livro da lei não precisava ser observado. E sim o que estava nas tábuas. Se esquecendo que Moisés recebe a ordem para esconder as tábuas dentro da arca, que era uma representação visível de Deus na terra. Uma representação da manifestação, da presença de Deus na terra, junto com o seu povo, no meio do seu povo. Moisés, guarda as tábuas contendo os 10 mandamentos dentro da arca. Guarda dentro dela. Esconde as tábuas dentro da arca. A arca que era, repito, uma representação tipológica de Deus, da própria pessoa de Deus, de onde, ali de cima do propiciatório, ele se manifestava através da sua glória, a Shekinah. O que Deus queria dizer com isso para o povo de Israel? O que Deus queria dizer com isso? E o livro da lei foi colocado ao lado da arca, né? O livro da lei foi colocado ao lado da arca. Aí olha só, Moisés um pouquinho antes de morrer, ele recebe as últimas instruções que Deus lhe dá para que ele possa transmitir ao povo. Aqui no capítulo 32 de Deuteronômio, a partir do verso 44, a gente lê. Moisés veio e falou
todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Num. Quando Moisés acabou de falar todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje testifico entre vocês, para que ordenem a seus filhos, que tratem de cumprir todas as palavras desta lei. Perceba no detalhe, irmão adventista, irmã adventista, perceba no detalhe. Ordenem aos seus filhos, diz Moisés, que tratem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vocês coisa vã. Pelo contrário, é a sua vida. E por esta mesma palavra, vocês prolongarão os dias na terra em que, passando o Jordão, vocês vão entrar e da qual tomarão posse. Veja, todas as palavras da lei. Todas as palavras. Aí alguém pode dizer, não, mas Moisés estava falando dos 10 mandamentos. Será? Será que ele estava falando somente dos 10 mandamentos aqui, quando ele pede a todo o povo que guarde, que cumpra, veja, cumpra todas as palavras da lei? Será que ele estava falando apenas e tão somente dos 10 mandamentos? Será? Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 31. Vamos ler primeiro um outro trecho. Verso 11. Quando todo Israel se apresentar diante do Senhor seu Deus no lugar que este escolher, vocês devem ler esta lei diante de todo Israel. Reúnam o povo, os homens, as mulheres, as crianças e os estrangeiros que se encontram nas cidades onde vocês moram, para que ouçam, aprendam e temam o Senhor, o Deus de vocês, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. E para que os seus filhos que não as souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor, seu Deus, todos os dias que viverem na terra em que passando o Jordão, vocês vão entrar e da qual tomarão posse. Perceba, aqui ainda não está falando do livro da lei, né? Especificamente. Aí mesmo, no capítulo 31, verso 16 diz, o Senhor disse a Moisés, eis que em breve você vai morrer. E então este povo se levantará e se prostituirá, seguindo deuses estranhos na terra em que vão entrar. Eles me deixarão e anularão a aliança que fiz com eles. Nesse dia, a minha ira se acenderá contra eles. Eu os abandonarei e deles esconderei o rosto, para que sejam destruídos. E tantos males e angústias os alcançarão, que naquele dia dirão, não é verdade que estes males nos alcançaram porque o nosso Deus não está entre nós? Certamente esconderei o rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, por terem se voltado para outros deuses. Vejam como Deus foi bem rigoroso aqui. E olha aí mesmo, Deuteronômio 31, verso 24 em diante. Tendo Moisés acabar de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, veja, tudo que ele falou antes, tudo que Moisés ordenou antes, relatado aqui nos capítulos anteriores ao capítulo 31, e até mesmo que está escrito aqui, que nós lemos do verso 11 até o verso 13, tudo, ele escreveu o quê? Ele escreveu onde? Em tábuas? Não, num livro. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo, peguem este livro da lei, coloquem-no ao lado da arca da aliança do Senhor, seu Deus, para que fique ali como testemunha contra vocês. Contra vocês. Coloquem ao lado da arca, para que este livro sirva de testemunho contra vocês. Aqui embaixo, no verso 29, diz, porque sei que depois da minha morte, Deus tinha avisado ele, né? Vocês certamente se deixarão corromper
se desviarão do caminho que lhes tenho ordenado. Então, nos últimos dias, este mal os alcançará, porque vocês farão o que é mal aos olhos do Senhor, provocando-o à ira com as obras de suas mãos. Veja, então quer dizer que quando Moisés diz aqui em Deuteronômio 32, a partir do verso 45, guardem no coração todas as palavras que hoje testifico entre vocês, para que ordenem a seus filhos que tratem de cumprir todas as palavras desta lei. Ele estava falando especificamente do que mesmo? Dos 10 mandamentos ou de todo o livro da lei? Quem disser que é apenas dos 10 mandamentos está mentindo. Não está falando de conformidade com a Bíblia. Ele está falando e tratando especificamente de tudo o que ele escreveu por ordem de Deus no livro da lei, que ficava estacionado ao lado da arca, que serviria como testemunho contra eles. Por que serviria de testemunho contra eles? Porque eles não dariam conta de guardar todas as palavras do livro da lei. Estariam debaixo de maldição. Josué, quando ele guia o povo para a terra, olha só, quando ele está ali no processo de guiar o povo, logo após a morte de Moisés, ele está ali com aquela incumbência agora de liderar o povo no lugar de Moisés. Josué capítulo 1, versos 6 a 8. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar, Deus dizendo para Josué, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei. Olha o que Deus está pedindo para Josué. Toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Toda a lei. Moisés ordenou, foi só os 10 mandamentos? Foi? Quem disser que sim, está mentindo. Quem disser que sim, não está falando de acordo com a palavra. E o texto continua. Não se desvie dela o quê? Lei. Nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. 8. Não cesse de falar das tábuas de pedra da lei? Hein, adventista? O que está escrito aí? Deus ordenando a Josué transmitir ao povo. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. E aí, adventista? Quando Deus dá a ordem a Moisés para que advertisse e exortasse o povo a obedecer a sua lei ou as suas leis, Moisés falava em nome dos 10 mandamentos ou em todo o livro da lei, do que estava em todo o livro da lei? E Deus, falando para Josué, Deus dá uma ordem para Josué, que por sua vez teria que transmitir ao povo. Observe tudo que está escrito onde? Nas tábuas ou no livro da lei? É claro que era no livro da lei. Porque quando as tábuas contendo os 10 mandamentos são introduzidas dentro da arca, tudo que se fazia ali no tabernáculo, no recinto do templo, do santuário, tinha um propósito pedagógico. Quando Deus manda Moisés esconder os 10 mandamentos dentro da arca, Deus com isso queria dizer o seguinte: estou guardando a lei por vocês. Estou guardando a lei por vocês. O meu ideal é que vocês guardem tudo que está escrito no livro. Tudo que está escrito no livro. Mas eu sei que vocês não vão guardar. Vocês não vão guardar. E por não guardar tudo que está escrito no livro, vocês estarão debaixo da minha maldição. Deus disse, deixou bem claro para Moisés. Olha, depois da sua partida, esse povo se rebelará contra mim e não vai prestar atenção às leis que eu lhes dei através de você, Moisés.
Por isso é que Paulo, meu irmão, minha irmã adventista, Paulo aos Gálatas, ele como que está replicando aqui aquela ordem que tanto Moisés quanto Josué receberam de Deus. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Por quê? Porque a lei é ruim? Não, eu é que sou ruim. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E aí? Eu pergunto a você, com muito respeito, meu irmão, minha irmã adventista. Você permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei? Mas só das tábuas não. Só das tábuas não, as tábuas estão escondidas. O livro que permanece ao lado da lei, ou seja, sob a obrigação de que deveriam guardar tudo que nele está escrito, estava lá ao lado da arca, o livro da lei. Você consegue guardar todas as coisas escritas no livro da lei? Porque se você não conseguir, você está debaixo de maldição. É Paulo falando aqui aos Gálatas. É Paulo falando aos Gálatas. Por que eu estou levantando esses questionamentos com você? Porque o Arilton Oliveira, ele deixa, ao responder uma pergunta objetiva sobre o sábado, ele, no resumo da ópera, de tudo aquilo que ele afirma, ele vai deixar claro que quem não guarda o sábado está perdido. Deus, tem no final da fala dele, né? Se eu disser que eu posso quebrar o sábado, é o mesmo que ensinar que você pode escolher qualquer um dos mandamentos para quebrar e esperar, sim, ainda ser aceito por Deus. Naquela época não foi assim? Na época da primeira aliança? Deus não deixou bem claro isso? E agora, sob a égide da nova aliança, o que acontece? Porque eu não dou conta de guardar a lei. E eu tenho certeza que eu estou falando para alguém também impotente nessa questão, nesse quesito, guardar a lei. Porque guardar a lei implica, repito, vou falar bem baixinho, guardar a lei implica em permanecer em todas as coisas que estão expressas, dispostas ali no livro da lei. Todas. São 603 mandamentos, não são só 10. E aí, o que você me diz? Você dá conta? Você tem esse poder para dizer para o mundo e para Deus, Senhor, eu não peco mais? Você tem coragem de afirmar isso? Teve um irmão que depois de eu pregar sobre esse assunto na igreja, um irmão muito querido, por sinal, chegou em mim e disse assim, PC, eu não concordo com a mensagem que você acabou de pregar agora, de que é impossível obedecer à lei de Deus. Aí isso na porta da igreja, aí eu disse para ele, pois não, irmão, pode fundamentar as suas objeções, eu estou pronto para ouvi-lo. Aí sabe o que ele me disse? O irmão era o líder da igreja. Ele me disse assim, eu mesmo já fiquei 3 dias sem pecar. Por isso eu estou afirmando a você que é possível guardar os mandamentos, sim. É possível viver sem pecar. Esse irmão disse isso para mim. Eu me segurei para não rir, né? Eu tive que me segurar para não rir, para não desrespeitar o irmão. Mas a minha primeira reação foi de soltar uma gargalhada. Eu não quis entabular uma discussão com ele ali, na hora do almoço, no fim do culto, estava todo mundo cansado, eu também. Mas a pergunta que ficou no ar e que eu gostaria de ter feito a ele, tipo assim, irmão, você ficou só 3 dias sem pecar, por que você não continuou sem pecar até os dias de hoje? Essa é a pergunta. Vai resolver a sua vida você ficar 3 dias sem pecar? Vai resolver? Se você aceita que a salvação é quando Deus faz a parte dele e eu faço a minha parte, em contrapartida, em resposta, em associação, em colaboração, em sinergia com ele, se você aceita que a salvação se dá assim, de modo sinérgico,
Adianta ficar 3 dias só sem pecar? Adianta? Adianta alguma coisa? Claro que não. Por que ele não ficou toda a vida, então, a partir de então, sem pecar? Ele ficou só 3 dias. E por isso, ao dizer isso para mim, ele estava provando que era possível guardar a lei. Deu vontade de rir. Deu vontade de rir. Aí Paulo diz aqui, olha. O Arilton fala muitas coisas aqui que eu gostaria de comentar, mas eu sei que eu não vou ter muito tempo nesse vídeo para fazê-lo, né? Quem sabe nos próximos. Paulo aos Romanos, capítulo 8, diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele não fala para aqueles que estão lutando para estar em Cristo Jesus. Paulo não fala para aqueles que estão, como disse o Arilton aqui, né? Quando eu luto para estar na presença de Jesus. Olha, você não é cristão? Se você é cristão, você já está permanentemente para sempre na presença de Jesus. Como que eu, cristão, ainda tenho que lutar para estar na presença de Jesus? Esse é o outro erro da teologia adventista. Paulo diz, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Estão em Cristo Jesus. Eles não precisam mais lutar para estar em Cristo Jesus. Eles estão na presença e em Cristo Jesus. Porque estar em Cristo Jesus significa muito mais que estar simplesmente na presença de Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus é aquilo que Paulo fala, escrevendo aos Colossenses capítulo 3. A vida escondida com Cristo, em Deus. Então, Cristo me tem. Cristo tem a você. Cristo tem todos aqueles dentro dele. Aqueles que creem nele, porque nós somos corpo de Cristo. Corpo místico de Cristo. Como é que Cristo pode não nos ter? E como é que eu tenho que agora lutar para estar na presença de Deus se a Bíblia diz que eu já estou em Cristo Jesus? Eu sou o corpo dele. Como é que eu não posso estar com e em Jesus se eu sou o corpo dele? Vejam como a teologia adventista é caolha, é capenga, é aleijada, em todos os sentidos. Paulo então vai dizer, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aí ele explica por quê. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Quer dizer que há uma lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. E você está em Cristo Jesus. E o que impera sobre a sua vida é o Espírito Santo, que é o representante de Jesus aqui na terra. O que impera na sua vida é o Espírito Santo. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. O que impera na sua vida é a lei do Espírito da vida. Você está em subordinação completa ao Espírito Santo. Você, estando em subordinação completa ao Espírito, você está em Cristo Jesus. Aí ele diz, no verso 3, porque aquilo que a lei... Que lei? A lei do pecado e da morte, ao qual ele se referiu aqui, da qual nós estamos livres. Da qual nós estamos livres. Porque agora a gente pode pecar? Não, porque o Espírito nos conduz. O que nos conduz? É a letra da lei? Não! O Espírito nos conduz. E vocês acham que o Espírito nos conduzindo permitirá que a gente ande segundo a carne? Vocês acham isso? O Espírito luta contra a carne. A carne luta contra o Espírito. É a guerra que há. Mas nós não estamos subordinados à letra da lei, estamos subordinados ao Espírito. Aí ele diz, porque aquilo que a lei não podia fazer, porque a lei era ruim? Não, o próprio Paulo disse isso em Romanos 7,12. Assim a lei é santo, mandamento santo, justo e bom. Não é a lei que é ruim, mas é por causa da fraqueza da carne. A lei não podia fazer o que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne. Nos salvar. É isso que a lei nunca pôde fazer. Veja, a lei não pode fazer.
por que que a lei não pode fazer? O que que é que ela não pode fazer? Salvar. Mas por que mesmo? Por causa da fraqueza da carne. Então você está me dizendo, Arilton Oliveira, que é possível eu guardar os mandamentos, inclusive o sábado, perfeitamente, integralmente? Porque quando a Bíblia fala de guardar, é guardar todas as coisas escritas no livro da lei. O que pesa sobre você não é a responsabilidade, se você quiser, né, assumir essa responsabilidade para si, tentar se salvar por obras da lei. Se você quiser se salvar por obras da lei, o que pesa sobre você não é guardar apenas 10 que estão escondidos na arca. Não, é guardar tudo que está no livro da lei. O Arilton, você nunca percebeu isso? Você nunca entendeu o que Paulo está dizendo aqui em Romanos 8 acerca daquilo que a lei não podia fazer, não pode fazer? E o que é que ela não pode fazer por causa da fraqueza da carne? Salvar! A carne não tem poder para obedecer à lei. Paulo vai deixar isso claro aqui mais à frente. A lei pende para a morte. É inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. Olha aqui, a carne não pode estar sujeita à lei de Deus, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. Arilton, escute isso aqui, a carne não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. A carne, Arilton, a carne. É impossível a carne se sujeitar à lei. Então, como é que eu espero me salvar me sujeitando à lei quando a Bíblia diz que a carne não se sujeita à lei? E é sobre isso que Paulo fala em Romanos capítulo 7, a partir do verso 14, 15 em diante. Ele vai deixar claro que quando ele fazia o que ele não queria, não era ele, Paulo, o homem segundo a lei de Deus, o homem interior de Deus, que já está salvo, que fazia. Não era ele que pecava, mas o pecado que habitava na sua carne. Ele afirma isso 2 vezes em Romanos 7. Arilton, você nunca estudou Romanos 7? Nunca estudou Romanos como um todo, de um modo mais detido? Para você falar tanta bobagem para esse jovem que está preocupado aí, ao ponto de perguntar: se eu não guardo o sábado, eu perco minha salvação por isso? Você nunca entendeu isso não, Arilton? Você nunca entendeu o papel da lei, não? Especialmente agora, sob a égide da nova aliança na qual nós estamos, fundamentada numa pessoa, não em tábuas de pedra, não em livro da lei. Por que mesmo? Porque aquilo que a lei não podia fazer, Arilton. Paulo está deixando claro aqui. E aí ele vai especificar aqui. O que a lei não pode fazer? Não pode produzir vida, não pode produzir amizade com Deus, não pode se sujeitar à lei de Deus, não pode agradar a Deus, Arilton. A carne, a minha e a sua, Arilton. Como é que você está falando de algo que nem você, Arilton, consegue fazer para esse coitado aí, que quer saber se ele não guardar o sábado, ele vai estar perdido? Você não teve a coragem, Arilton. Eu sei porque você não teve a coragem de falar sobre a graça de Deus, porque você desconhece o significado, você desconhece a profundidade, as implicações da graça de Deus, você desconhece o que é evangelho, Arilton. O seu evangelho está baseado na guarda da lei, e você mesmo não guarda a lei, Arilton. Por que você quer impor sobre os ombros dos outros um fardo que nem você nem ninguém deu conta e dará conta de carregar, Arilton? Por quê, hein, Arilton? Por que no frigir dos ovos você vai dizer para esse coitado aí que ele estará perdido se ele não guardar o sábado? Hein, Arilton? Hein? Quando foi que Jesus ordenou a guarda do sábado aqui no Novo Testamento? Fala para mim, Arilton. Fala para mim no Novo Testamento, que é aquilo que está revestido de autoridade sobre nós, cristãos. É o Novo Testamento. Por que Jesus, no Novo Testamento, não ordenou a guarda do sábado? Por que nenhum dos apóstolos... nenhum ordenou a guarda do sábado? Por que, Arilton? Responda para mim. Responda para esse jovem que te fez a pergunta aí, se ele estará perdido se ele não guardar o sábado. Bom, dito isto, eu tenho que dizer para você, Arilton Oliveira, que você está falando de acordo com a sua igreja, né? Pelo menos você não mente. Pelo menos você é honesto. Agora, tem 4 cavaleiros do Apocalipse aí, Michelson Borges, aquele fraquinho lá de Connecticut, esqueci o nome dele, Eleazar, Sérgio Monteiro e um outro aí, falando que, né, é necessário guardar o sábado sim, porque ele será o selo
Só que a igreja adventista não afirma que para ser salvo você tem que guardar o sábado. Isso é dourar a pílula. Isso é mentir descaradamente sobre aquilo que a igreja professa acerca do sábado. Pelo menos você, né, Arilton? Pelo menos isso, né? Pelo menos você está sendo honesto em dizer para esse coitado aí, desse jovem evangélico, que se ele não guardar o sábado ele está perdido. Pelo menos você está sendo honesto, né? Tem esse aspecto favorável acerca das suas falácias, das suas basófias, das suas bobagens que você diz para o jovem, né? E deixa o cara completamente inculcado. Coitado. Fico pensando como é que esse menino dormiu à noite, depois de ter ouvido tanta basófia da sua boca, né, Arilton? Depois de ter ouvido tanta bobagem acerca da lei. Eu vou encerrando, lendo o que está em Atos capítulo 15. E aqui eu já falei sobre isso. Em Atos capítulo 15, o concílio de Jerusalém está reunido para discutir se era obrigatório a circuncisão aos novos crentes gentios ou não. Essa era a discussão principal. Devemos exigir a circuncisão dos gentios que estão se convertendo ou não? Essa é a discussão. Essa era a questão. E olha, o que estava em jogo. Olha o que estava em jogo quando a igreja, ao contrário do que aconteceu, se a igreja de Jerusalém, nesse concílio, dissesse o seguinte, olha, ficasse acordado entre os líderes da igreja. É necessário exigir a circuncisão de todos os conversos gentios. É necessário exigir a circuncisão deles. Se a igreja de Jerusalém tivesse decidido isso, se ela tivesse decidido assim, esse imbróglio, todos os gentios estariam na obrigação de guardar o sábado. Olha como é grave essa questão, como é séria. Mas qual é a ligação da circuncisão com o sábado? Se não fosse circuncidado, não seria judeu. Se não fosse judeu, não estaria sob a obrigação de guardar o sábado. Simples assim. Simples assim. Vou repetir. Se não fosse circuncidado, não era judeu. Não sendo judeu, não estaria sob a obrigação de guardar o sábado. Simples assim. E a igreja decidiu pela não exigência da circuncisão. Quando ela decide pela não exigência da circuncisão, ela estava dizendo para os gentios que estavam se convertendo, especialmente nós hoje, que não é necessário guardar nem viver subordinado a todos os aspectos da letra da lei, especialmente guarda do sábado. Se a circuncisão não era exigida dos gentios, não se podia exigir a guarda do sábado. E Pedro diz aqui, olha, irmãos, Atos 15, versos 7 em diante. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse, presta atenção nisso aqui, meus irmãos, presta atenção nisso. Irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E Deus que conhece os corações, como ele conhece, né? Como ele conhece, lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles quem? Gentios, como também o havia concedido a nós. Quer dizer que o Espírito Santo é concessão, né? O Espírito Santo é concessão, é obra da graça de Deus, né? 9. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles. Olha só, para aqui. Pedro está dizendo, no final do Concílio de Jerusalém,
que Deus não estava fazendo mais nenhum tipo de distinção entre eles, judeus, e gentios convertidos. Não há mais distinção. Não há mais distinção. Purificando-lhes o coração por meio da guarda da lei? Não, por meio da fé. Presta atenção nisso, irmão e irmã adventista. A purificação do coração que te torna justo diante de Deus é por meio da fé. 10. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Tanto judeus quanto gentios, agora são salvos pela graça do Senhor Jesus. Não se deve impor sobre ninguém mais um fardo que nem os pais judeus do passado, nem os judeus do presente, e, consequentemente, nem os judeus do futuro poderiam carregar, não poderiam suportar. Que fardo é esse? Guarde todas as coisas escritas no livro da lei. Todas. Porque se você não guardar todas, você estará debaixo de maldição. Isso é para você, irmão adventista e irmã adventista. Isso é para você, Arilton. Isso é para você que tenta impor um fardo que nem você dá conta de carregar sobre os ombros desse coitado que te perguntou: se eu não guardar o sábado, eu perco a minha salvação por isso? Pois eu afirmo em nome do Senhor Jesus e com a autoridade da palavra de Deus, e a minha mão levantada, eu afirmo, Arilton, eu afirmo com a autoridade da palavra de Deus, que ninguém precisa guardar o sábado para ser salvo e nem continuar salvo, Arilton. Ninguém precisa guardar o sábado para ser salvo ou permanecer salvo. Eu estou com a minha Bíblia na mão esquerda, estou com a minha mão levantada diante de Deus, dizendo que a palavra de Deus me autoriza a falar. Para ser salvo e permanecer salvo, não é necessário guardar sábado. Não é necessário estar subordinado à letra da lei. Por que não à letra da lei? Porque eu estou subordinado ao Espírito de Deus, que está o quê? João 14, encerrando o vídeo. Verso 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Está vendo aqui, Arilton, que eu não preciso lutar para estar na presença de Jesus? Eu já estou, como crente que eu sou nele, na presença de Jesus. Graças a quê? Graças à presença do Espírito Santo comigo. Eu estou selado com a justiça de Deus, que me foi transmitida pela operação do Espírito Santo em mim. O Espírito Santo está para sempre comigo, Arilton. Eu não preciso lutar para estar na presença de Jesus. Eu já estou em Jesus Cristo, Arilton. E aquilo que a lei não podia fazer, Cristo fez por causa da fraqueza da minha carne em relação à lei. Você nunca entendeu isso, né, Arilton? Por isso que você fica enchendo os incautos que te ouvem e te assistem na TV Novo Tempo com essas basófias sobre lei. Você é impotente para guardar toda a lei, Arilton. Você não dá conta de guardar toda a lei, mas você quer ser salvo guardando a lei. Portanto, eu lhe afirmo, você está debaixo de maldição. Enquanto você permanecer resistindo à graça do Senhor Jesus, você não fala de graça, né? Quando você fala é assim, ó, pluf, né? Não sabe o que significa graça, não sabe o que significa evangelho, né? Você quer dar numa de superior, você não é. Você não é. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até aqui.
Observe a palavra, irmão, irmã adventista. Observe a palavra. Não ouça a mim, ouça a palavra. Mas também não ouça esses pastores da igreja adventista que preferem complicar as coisas e jogar um fardo sobre vocês que nem eles dão conta de carregar, nem eles dão conta de suportar, como disse Pedro. Não dão conta de suportar. Nós, gentios, fomos o quê? Libertos da exigência da circuncisão. Se a igreja de Jerusalém, repito, decidisse pela circuncisão, exigir a circuncisão dos crentes gentios recém-convertidos, nós teríamos que ser o quê? Circuncidados. E se fôssemos circuncidados, estaríamos nos identificando com judeus. E enquanto judeu, eu precisaria guardar o sábado. Eu não sou judeu. Eu não sou gentil também agora, porque não há distinção mais entre judeu e gentil. Eu sou um filho de Deus que estou em Cristo Jesus, porque o Espírito Santo habita comigo para sempre. O que significa isso, Arilton? O que significa isso, irmão? Hein? Você não sabe, né? Você não sabe. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Em nome de Jesus. Amém.